Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Mais uma segunda-feira a gente se reunindo aqui no Instagram para falar sobre o céu da semana. Gente, hoje é dia 12 de julho de 2021, então segunda-feira, dia de lua, né, 9 horas da noite. A gente, na verdade, está aqui toda semana, né, não? Esse é um dia sagrado para mim, que é um dia que eu me reúno com vocês para explicar todas as diretrizes do céu do momento e também aproveitar para tirar dúvidas de vocês, tá? Gente, nessa live eu queria começar fazendo um aviso com vocês, né? É uma live que tá indo pro YouTube, o meu canal é Astropédia by Bia Nogueira. Quando terminar aqui a live, ela não vai ficar salva no Instagram, eu vou explicar o porquê, tá? Mas ela vai ficar salva normal no canal do YouTube, então vocês conseguem acessar, gente, é Astropédia by Bia Nogueira lá no YouTube, porque assim, o Instagram, ele é uma ferramenta muito difícil, muito complicada, tá? Boicota muito aí criadores de conteúdo, também não quero ser injusta, sou muito grata aí por todo o conteúdo que eu consigo compartilhar com vocês, vou continuar fazendo live daqui normal, tá? Mas eu tô dando preferência para salvar no YouTube, porque eu também quero alimentar outras redes, tá? Eu não quero mais ficar dependendo aqui só do Instagram, porque é uma ferramenta chatinha, tá bom? Então, queria começar dando esse aviso, já coloquei nos stories, mas enfim, pra depois não ter nenhum desentendimento, né? Então, vamos lá. Vamos começar? Bom, vocês estão mais sensíveis? A gente teve uma lua nova em Câncer, que foi no dia 9 de julho, que foi a alunação do momento, né? A gente ainda tá dentro desse ciclo de 28 dias que foi iniciado no dia 9 de julho, que foi o dia da lua nova. Então a gente pode estar com, assim, as emoções um pouco mais à flor da pele. Lembrando que Câncer é signo de água, é signo de emoções, sensibilidade, sentimento. Por um lado positivo, desperta também a nossa imaginação. Câncer também tem um lado todo um pouco assim onírico, sabe? Sonhos, imaginação, tem um lado criativo. A fertilidade relacionada a esse signo também vai um pouco para essa área da imaginação, tá? Mas, por outro lado, a gente pode ter também uma sensibilidade maior. Eliene falou que está mais sensível. Maraísa Moreira também está muito sensível. Eu também estou muito sensível. Meu ascendente é Câncer. Vocês veem que eu fiquei tão temperamental que eu fiz uma troca aí da live que vai ficar salva, tá, gente? Mas foi pro bem dessa vez, tá? Bom, vamos ver quem tá online aqui? Eu tenho bastante tema para falar com vocês hoje, gente. Bastante tema mesmo. Cibele Ferreira, Ilídia Souza, Eliene Valentim, que falou que tá sensível também, Ana Carolina Físio, Renata Generali, Márcia Silva, né? Silva, Camila Paulucci, Gisele 0808, M. Fátima Porto, Ju Gomes Santos, Giovana Tamara Lima, é isso? Rosinha, Maria José Santos, mais 6 pessoas, não sei, não apareceu. Vi Caetano, Kelly, que é um dissidente, Rê Sofia, Gigi P. Cardoso, Eliene tá terminando um relacionamento, então ficou mais sensível ainda. Pois é, mulher, a gente já tá sensível, né? Aí junta com algum grande evento da vida, pronto, o bagulho explode de vez. Jane Cabral, Bebê Tamarins, Lulu Guina Souza, Érica Giacomini, bem-vinda, Lulu. Keita Dou 28, Márcia Silva, sou canceriano, ô chatice. Pois é, meu ascendente também é Câncer, tamo junta. Tem suas qualidades, vai, fala sério. Camila Paulucci, bem-vinda. Rodrigo Tua, Vivian, minha amada, bem-vinda. Natália Orita, Zezé Tavares, minha irmã de aniversário, Zezé. Gabs, quem mais? Ana Luberris, bem-vinda. Pronto, cheguei. Kelly tá numa vibe reflexiva. Pois é, Kelly, então. Essa reflexão bate muito, né, gente? Porque a gente já fica mais sensível e mais sensitivo também, tá? Então, natural a gente buscar por essa concha interna, esse recolhimento que causa essa reflexão. Vivi ama esse brinco, então eu vou vir mais vezes. Tiago, bem-vindo. Ana Luberris, cancerianas, deem-se as mãos, não está fácil.
Ana Lu é canceriana, é verdade. João Evasian, Raduagabi, Nilva. Juntas somos mais fortes. Ana Lu Berris. Estamos precisando ficar juntas, né? Não? Mônica Maria R. Moss. É isso? Mariara Moss. Pronto, agora vai. Zezé está numa relação que não está bem também. Vixe, Maria Zezé. Mulher, o que tá acontecendo aí? Tá. Giza Santos. Não, Giza Antos. Pronto, agora sim. Gente, vamos começar nossos temas de hoje? Então, vocês deixaram umas perguntas na caixa que o Instagram tirou o nome de vocês. Olha que coisa excelente. Eu já quero começar falando com a Márcia. Vamos ver. Márcia José da Silva falou assim: gostaria de saber se conseguirei um emprego esse mês. Márcia, na astrologia, a gente não consegue responder esse tipo de pergunta sem tirar um mapa astral individual. Tá bom? Aí você tem que passar numa consulta, num atendimento, fazer o seu mapa, fazer as previsões do seu ano, tá bom? Você me manda DM, eu te passo mais informações, mas não dá pra responder um tipo de pergunta tão específico aqui na live hoje, tá bom? Ah, você que é a Márcia Silva? Márcia José da Silva, tá bom? Então aqui a gente foca a live em perguntas que são voltadas ao coletivo, porque aqui eu tento responder todo mundo, né, que vai ser afetado por aqueles trânsitos semanais, tá bom? Eu não faço as previsões específicas porque precisa tirar o mapa astral, precisa vir num atendimento. Agora, o que você pode fazer é tentar se orientar pelas previsões coletivas para você saber quanto o coletivo está mais aberto ou não, tá? Assim, economia, política, assim por diante. Mas, para fazer especificamente, precisa de um atendimento, tá bom? Bebel chegou, bem-vinda. Diane, quem mais? Ana Lu, ansiosa para os temas. Meu Deus, Ana, espero não decepcionar. Lelés Valéria, bem-vinda. Beleza. Então, bom, outras perguntas a gente tem. Deixa eu ver aqui se vocês tinham deixado mais alguma coisa. Ah, sim, eu já sei o que vai ser. Eu vou deixar um pouco mais pro final, tá bom? Vamos começar falando então sobre os temas dessa semana. Gente, primeiro eu queria falar que se vocês estão um pouco mais sensíveis, tá? Se a gente tem essa sensibilidade ampliada, é porque estamos dentro da lunação canceriana. A gente teve uma lua nova em Câncer nesse dia 9 de julho, e toda lua nova em Câncer é muito intensa, tá? Porque a lua nova, o que significa? É o Sol e a Lua se encontrando no mesmo signo, certo? Quando a gente tem que ver a intensidade daquela lunação, ou como que ela vai refletir mais na gente, a gente tem que ir atrás do regente, do signo em que acontece esse encontro do Sol com a Lua, tá? Então, no caso, a gente teve um encontro do Sol com a Lua, teria que ir ver onde está o regente do signo de Câncer, que é a Lua. Então, ela tá em Câncer. Então, é como se a gente tivesse uma sensibilidade extremada, intensa, que por um lado, justamente por deixar a gente um pouco mais receptivo àquilo que vem do meio, a gente também tem uma maior criatividade, a gente tem uma disponibilidade de imaginação, eu fico mais conectado também com o meu campo interno, tá bom? É como se eu criasse recursos dentro de mim, a gente cria essa receptividade, tá? De eu investigar dentro de mim recursos para lidar com situações que às vezes já estão em vigor na minha vida, tá? Então eu tenho essa qualidade. Agora, por outro lado, eu também tendo a ter alguns pormenores ali, né? Algumas pedras pelo caminho para ter que lidar, que são justamente essa oscilação emocional. Se eu tiver com uma sensibilidade ampliada, se eu estiver sentindo muita coisa ao mesmo tempo, né? Parece que tudo me afeta mais, né? Então a gente acaba tendo que criar um espaço em que a gente se sinta confortável para vivenciar essas emoções e se sentir confortável nesse espaço, tá, gente? Porque Câncer, vocês sabem que é o signo, né? Ele até contém esse símbolo do caranguejo. O caranguejo que leva a casa dele, a concha, para onde quer que ele vá. Então, para quem tem o Câncer muito forte no mapa astral, a pessoa tem vários planetas em Câncer, tem um Sol em Câncer, uma Lua em Câncer, um ascendente em Câncer, sabe que elas só se sentem confortáveis de dar um passo a mais, elas só conseguem dar um passo a mais quando elas se sentem à vontade emocionalmente.
Então, se a gente não tem um espaço próprio para a gente se sentir confortável emocionalmente, então agora, nessa parte do meu dia, eu não vou me julgar, eu vou me permitir sentir o que eu estou tendo que sentir, eu vou receber essas intuições que me estão chegando sem bloqueá-las, né? Sem querer calar o campo do sentimento, sem querer menosprezar aquilo que eu sinto, sem achar que o meu sentimento é fraqueza. Eu preciso criar esse espaço, porque se eu não crio esse espaço num ciclo canceriano, eu não consigo avançar em outras coisas na minha vida, porque inconscientemente esse campo emocional ganha um peso, ele ganha uma carga. Então, das duas, uma, ou eu enxergo essa carga e respeito ela e falo, não, como eu sinto tem muita importância, tem muita relevância e eu só vou conseguir avançar a partir do momento que eu me sentir livre para me expressar, ou eu finjo que eu não vejo, tá? Mas ela continua me influenciando da mesma maneira. Então, o peso das minhas emoções é muito grande e eu preciso considerar isso na hora de tomar uma decisão ao longo não só dessa semana, mas ao longo de todo o ciclo canceriano. Tá? Lembrando que, além disso, ontem a gente teve Mercúrio ingressando também no signo de Câncer. E Mercúrio é um planeta que se relaciona a como a gente estrutura os nossos pensamentos e também como a gente toma decisões. Se ele está no signo de Câncer, a gente é mais inclinado a tomar decisões, também levando em conta a maneira como a gente se sente. Não tem mais significado a gente tomar uma decisão única e exclusivamente porque ela é racional, porque ela é boa para mim, porque eu tenho que engolir, porque daqui 10 anos eu vou colher um fruto. Não adianta a gente engolir esse campo emocional ou fingir que ele não existe. Ele acaba sendo um alicerce para que a gente tome decisões ao longo desse ciclo de uma maneira consciente e saudável, tá? Então vai ter que levar em conta a maneira como a gente se sente. Da mesma maneira, cria-se uma oportunidade para que a gente dialogue mais sobre as nossas emoções, para que a gente não precise se fechar no nosso mundo para sentir. Tá? Porque Mercúrio, então, um planeta que fala sobre comunicação também, trocas de informações, tá no signo de Câncer, que é um signo emocional. Então, a partir daí, se eu me presto ao trabalho de comunicar às pessoas a maneira como eu me sinto, eu acabo criando oportunidade de curar coisas do passado. Às vezes, curar a maneira como eu me sinto. Tá? Porque a partir dessa troca, desse diálogo, outras pessoas vêm e me oferecem soluções ou outros pontos de vista, ou falam, não, por que você não vai por esse caminho, por aquele? Tá? Então, a gente cria muito essa ideia de fortalecer o vínculo com pessoas que a gente ama. Pessoas que estão junto com você dentro dessa concha do caranguejo, tá? Geralmente, essas pessoas estão dentro da família. Não precisa ser família de sangue. Tá? Pode ser família considerada uma pessoa que me acompanhou ao longo de toda a minha vida, que eu tenho uma amizade estruturada. Pode ser uma pessoa para eu fortalecer um vínculo através desse diálogo mais transparente? Sim. Às vezes é suficiente para que eu cure questões emocionais dentro de mim? Sim. Tá? Eventualmente, como Câncer é um signo relacionado à família, a gente fala, olha, esse ciclo traz a chance da gente curar algumas coisas relativas à família e ao passado. Então, se eu buscar ao longo desse ciclo curar alguma coisa nesse sentido, eu posso buscar uma atividade terapêutica, eu posso buscar fazer meu mapa astral, eu posso buscar fazer constelação familiar, eu posso escolher não fazer nada disso e simplesmente escolher um momento da minha vida para conversar mais honestamente com as pessoas que eu amo dentro da minha casa. E às vezes eu consigo curar alguma coisa apenas através desse diálogo, dessa abertura, tá? Mas a questão é que muitas vezes num ciclo canceriano cria-se oportunidade de curar algumas questões familiares relativas ao passado. Tá bom? Que são coisas que interferem na gente, influenciam a gente. E é tão comum, né, gente, a gente ter algumas pessoas que amam a gente, que a gente ama, mas que não sabem muitas coisas sobre a gente.
Isso depende muito do núcleo familiar que se criou e que se estabeleceu, né? Ah, se é uma casa que todo mundo fala tudo o que sente, tem um diálogo muito aberto, né? Muito flexível, um ambiente confortável para todo mundo falar tudo que pensa, tudo que sente, beleza, tá? Mas não é o padrão. O padrão é muitas vezes a gente ter uma casa em que existem algumas pessoas que a gente não consegue criar essa mesma ponte de diálogo. Tá? Então aqui a gente cria uma oportunidade de não necessariamente precisa ser com essas pessoas que a gente tem dificuldade de conversar, tá? Mas cria-se uma oportunidade de curar questões familiares e relativas ao passado, tá bom? Então, e claro que, né, gente, a gente tendo esse olhar mais voltado para o passado, eu crio essa chance também de me perdoar, tá? O ideal é que você olhe para suas ações passadas, porque a gente sabe que câncer é um signo um pouco saudosista, nostálgico, né? Sente saudades, ai, como era bom, né? Se fosse voltar no tempo, ia ver que não era tão bom assim, né? Mas fica na cabeça, não, porque aquela sensação que eu tinha naquela época com aquela pessoa tem esse padrão um pouco saudosista, o signo de câncer, tá? Relativo ao passado. O ideal, né, é que com o ciclo canceriano do Sol e Lua em Câncer, que a gente teve no dia 9, com o Mercúrio em Câncer desde ontem, que a gente também tá tendo, que você de fato olhe para o passado, mas buscando se perdoar, tá? Buscando olhar para ações que você já tomou e falando, não, isso daqui realmente foi relativo ao passado, eu fiz isso porque eu estava vivendo uma outra situação, tá? Então vamos tentar olhar para esse passado, mas numa abordagem um pouco mais compreensiva com a gente mesmo, tá? Porque a consciência que a gente tem hoje não é a mesma consciência que a gente tinha no passado, tá bom? Então eu queria começar falando desses posicionamentos no signo de câncer e falando também, gente, olha, quando a gente não olha para questões emocionais que incomodam a gente, por que eu tô falando isso tudo, tá? Porque no sábado, dia 17, Sol e Plutão estarão opostos, tá? Vão formar uma oposição. O Sol ainda vai estar no signo de câncer, e Plutão está no signo de Capricórnio, vai continuar nesse signo. Então, forma-se um ângulo de 180 graus. É um ângulo tenso, tá? Então, eventualmente, se eu não olho para as questões emocionais dentro de mim e busco trabalhar elas à luz da consciência, falo sobre como eu me sinto, investigo os motivos que levam eu a me sentir assim, tá? E estabeleço essas pontes, essas conexões emocionais com as pessoas, tá? Se eu não faço isso, se eu negligencio as minhas emoções, se eu reprimo elas ao máximo, se eu não escuto, eu vou ter uma semana de mais dificuldade. Porque essa carga emocional é uma carga que a gente precisa olhar, ela precisa ser vista, tá bom? Senão, a gente vai recair muito mais no aspecto tenso dessa oposição de Plutão ao Sol. Tá bom? Então, tudo isso eu queria falar para vocês. Primeiro tema de hoje é esse tema relativo ao ciclo canceriano, a Mercúrio em Câncer e a importância da gente olhar para essas questões emocionais. Tá bom? Agora eu vou ver o que vocês estão falando e já vou entrar no meu segundo tema. Pera aí, deixa eu ver que eu fico toda perdida aqui. A Verônica chegou. Vamos ver, Ana K. Pessoa chegou. Gente, perdida. Lele Valéria, Monique Silva, France Rodrigues, Daniela F. Caetano, Nilva, não, é Nival, Kátia Cristina, Beta Alves, Bru Ostrovski, Ana K. Pessoa, bem-vinda, meu ascendente, meu também, Ana, bem-vinda, ascendente igual, tá? Eliane falou que se sente isolada nesse momento. Então, é natural que a gente precise encontrar esse local em que a gente se sinta confortável para expressar a maneira como a gente se sente, tá bom? Por isso que para câncer, para o signo de câncer, a privacidade é uma coisa importante, tá? Você ter um templo, pode ser a sua casa, se você mora com alguém, pode ser o seu quarto, um local em que você se sinta confortável para ser você, sem se preocupar com o julgamento de ninguém. Se tá parecendo bonito, muito que bem. Se tá parecendo feio, muito que bem. Porque ali eu vou me sentir confortável para expressar as minhas emoções. Daí também câncer cria uma conexão forte com o lar,
né? A gente sabe que o signo de Câncer é um signo também relacionado ao lar, à casa física, tá? Por quê? Porque eu devo ter um espaço, eu preciso ter um espaço onde eu me sinta confortável para me expressar sem julgamento, me permitir sentir as coisas e entrar nas minhas crises, tá? Não é para eu ignorar as minhas crises, reprimir ao máximo, fingir que elas não existem. Não, eu preciso ter esse espaço confortável em que eu possa tê-las, tá bom? Aí a Verônica entrou, Fabiola, Rosinha, meu marido é Câncer, ele está muito sensível. Pois é. Tayane, Manuela, SZ na Lua, RP Peroni, Sérgio, Morrenal, é isso? Diane BRT, hoje eu só chorei o dia inteiro. Estamos em Câncer e na TPM, perfeito. Eu também. E meu ascendente ainda é Câncer. GS Sante, Érica Fabiola Gaspari, bem-vinda, Vi Messias. Gente, eu tô falando aqui pro pessoal desde que abriu a live que essa live vai ficar salva no YouTube, tá bom? Ela não vai ficar salva aqui no Instagram, porque eu preciso fortalecer outras plataformas e porque o Instagram não tá fácil de lidar nos últimos tempos, tá? O canal é Astropédia by Bia Nogueira. Ana K. Pessoa falou que tava morrendo de rir e Giza Antos falou que está abismada em ver que tudo está batendo com o dia de hoje, tá? Então, vamos avançar um pouco. Então, esse é o primeiro tema da live de hoje, gente. Agora eu vou avançar para uma outra coisa. Vocês veem, né? A gente tem Mercúrio, desde ontem, em Câncer. E ele está recebendo um trígono. Aliás, é hoje esse trígono de Júpiter. Mas é um trígono que vai influenciar a gente ao longo de toda a semana, tá? Essa semana vai ser positiva para alguma coisa, tá? Qual coisa? Mercúrio e Júpiter são dois planetas que se relacionam muito a aprender coisas, aprendizados, tá bom? A gente costuma falar que Mercúrio tá mais relacionado a aprendizados rápidos que a gente tem no dia a dia. Às vezes a gente não aprende coisas na prática, né? Eu aprendi um negócio no meu trabalho, mas, foi fazendo ali, né? Ou eu fiz um curso técnico que no dia seguinte eu já estava aplicando ali em alguma coisa, né? Mercúrio são aprendizados rápidos, não é que sejam superficiais, mas eles não precisam ser profundos, porque o que importa é funcionar, o que importa é ser prático e aplicável. Tá bom? E Júpiter, por outro lado, é um planeta que se relaciona a conhecimentos profundos, né? A pessoa se torna especialista em alguma coisa. Não necessariamente aquilo vai ter uma aplicabilidade na vida dela, mas a partir do momento que ela expande o conhecimento dela, a visão de mundo dela muda, tá? Vira uma pessoa erudita, vira uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que forma conexões entre os fatos e ganha um grau de consciência que antes não tinha. Mas pode não ter aplicabilidade, tá bom? Então a gente tem esses dois planetas conversando bem essa semana, dando a entender pra gente que a gente tem uma semana muito aberta a aprendizados. Todos nós que somos influenciados por atividades que envolvem passar conhecimento ou ganhar conhecimento, eu sou um estudante, eu faço pós-graduação, eu faço curso técnico, eu tô sempre fazendo treinamento na minha empresa. A gente tem facilidade para aprender, tanto coisas que sejam mais rápidas, tá? Então sejam mais práticas, superficiais, quanto coisas que sejam mais profundas, né? Ou que garantam um grau de especialista, tá? A gente tem essa facilidade nas duas esferas, tá bom? Então, a premissa, né, para que a gente consiga aprender, né, vai ser importante que primeiro a gente respeite o nosso estado emocional, porque a gente sabe que a gente está num ciclo canceriano, então se eu não estou me sentindo bem, eu preciso ser honesto comigo mesmo, eu não vou me forçar numa atividade que vai me enrijecer mais ainda, me tensionar mais ainda, tá? Então primeiro respeitar o meu estado emocional e preferencialmente aprender coisas que eu ame, tá? Porque a gente tem Mercúrio em Câncer, Júpiter em Peixes, existe uma facilidade para aprender coisas às quais a gente é emocionalmente receptivo. Então, se eu amo uma coisa, eu vou ter muita facilidade essa semana para aprender aquela coisa,
Tá bom? Então a gente tem essa facilidade aí. E uma outra coisa também, a gente tem essa abertura até, né, para pessoas que estudam um pouco mais vertentes espirituais, ou tem esse lado mais holístico. Eu gosto de estudar sobre a espiritualidade, eu gosto de estudar sobre a minha filosofia de vida. A gente também tem uma semana bem fácil com relação a isso, em que a gente tem aprendizados que são bastante recompensadores pra gente, tá? Basta tentar um pouquinho que já dá certo. Beleza? Então é isso que eu tava falando, que esse é o segundo tema, que é um tema mais relacionado à habilidade para aprender coisas novas. Tanto coisas que sejam práticas, eu tenho que nessa fase que eu tô, ajustar minha rotina de alguma maneira, aplicar um conhecimento que eu já ganhei. Então a gente tem uma semana boa para isso. Tem uma semana que eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que entregar alguma coisa em um curso, semana positiva para isso. Eu tenho vontade de planejar um curso que eu tenho para fazer. Gente, nós estamos numa lua nova ainda, às vésperas de uma lua crescente, porque ela vai ficar crescente no dia 17 de julho. Então, é um céu aberto para novos plantios. Se eu quero aprender coisas novas em breve, a gente tem um bom momento para planejar essas atividades, tá? Que a gente vai se abrir a aprender. Claro que vai depender do mapa astral de cada um, tá? Mas coletivamente falando, se abre muito nessa área, tá bom? Nesse setor. Então, é isso. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa aqui. Diane BRT falou: após ter uma longa conversa com meu ex hoje, já me sinto muito melhor após abrir todo o meu sentimento. Então, às vezes, né, gente, depende muito de cada caso. Mas assim, simplesmente o fato de você ter tirado uma coisa de dentro de você, você já não se isola, você já não se reprime por aquilo que você tá sentindo, né? Acredito que existam casos como o seu, né, que você provavelmente teve um bom resultado aí, que realmente tinha uma abertura mútua pra falar alguma coisa, a pessoa ouviu, tá? Agora, mesmo em casos que às vezes não tem, só o fato de você abrir e falar e tirar de dentro do seu peito alguma coisa, pode por si só ser recompensador. Tá? Então a gente tá falando em todos os casos, quando existe essa receptividade do outro, ou simplesmente quando eu preciso comunicar, quando eu preciso falar, tá bom? Sérgio e Vazian, as perguntas, esqueci onde coloca, na caixa de interrogação aqui do lado direito, tá? Tayane Aparecida, bem-vinda. Sérgio está na TPM também, Sérgio está sempre na TPM. Gabi Godardi, bem-vinda. Maura, Clara, Maíra, Carla Cruz. Verdade, Thales, meu sobrinho Thales está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Thales. Nubia Mello entrou. Maura 2965. Fiz um curso de massoterapeuta, mas não estou conseguindo aplicar. Gente, isso daí é uma coisa que vai depender muito do mapa astral individual de cada um, tá? Mas como existe uma boa abertura para primeiro passar conhecimentos, absorver conhecimentos e fazer contatos essa semana, tá? Vai depender do seu mapa astral, da sua fase de vida e tudo, tá? O que eu tô falando é que coletivamente as pessoas podem estar mais abertas para fazer conexões, ouvir o que você tem para falar, e você pode até ter alguns insights, algumas epifanias, algumas ideias de como aplicar aprendizados que você tem acumulado, tá? Mas vai depender um pouco ali do mapa astral de cada um. José Vieira, Mila, Maura falou que é Ariana, Mona Marins, boa noite maravilhosa, você que é maravilhosa, tá? Gente, então vou avançar, tá bom? Último tema, antes de eu passar mais umas diretrizes pra vocês, tá? Ainda com relação a esses próximos dias. A gente tem... Bom, pra quem vem... vou colocar a Mona aqui primeiro, peraí. Será que é a Mona que deixou essa pergunta? Peraí. Ela perguntou assim, é isso? Pergunta dos stories, não tá abrindo pra mim o nome. Mona, foi você? Alguém tá vendo o nome dela aí? Bom, acho que não, né? Ela falou assim: para romances, amanhã será um bom dia para 2 librianos, com Vênus em Escorpião e Sagitário. Gente, deixa eu falar pra vocês, antes de eu responder a pergunta da Mona, tá? Eu queria falar sobre a área de relacionamento essa semana, né? Desde que o mês de julho começou, eu venho falando, olha, é um mês mais delicado para relacionamentos, tanto sociais quanto afetivos, porque a gente não tem muita abertura para equilíbrio. Diplomacia. A gente quer colocar um pouco da nossa vontade, eventualmente a gente pode cobrar muito o outro,
tá bom? Então, nossa, Mona, 8 anos depois, primeiro encontro amanhã, calma que eu já te respondo, tá? Eu falei pra vocês, assim que o mês de julho abriu, eu falei, olha, é o mês que a gente tem um pouco mais de dificuldade para lidar com relacionamentos, tanto sociais quanto também afetivos, tá? Eu queria falar a progressão disso, como que isso progrediu nos últimos dias e qual é o quadro, qual é a situação que a gente tem essa semana. Bom, Vênus está em Leão, e Marte também está em Leão. E eles estão se encontrando exatamente amanhã. Mona, olha o dia que você escolheu para se encontrar. Tá? Eu queria falar isso para vocês que assim, Leão é signo de fogo, tá? A gente tem Vênus em Leão e Marte em Leão. São dois planetas que se relacionam à vida afetiva. Por quê? Vênus tem muito a ver com a sensualidade, tá? Tem muito a ver com a sensualidade, com o desejo, com a vaidade. E Marte tem muito a ver com iniciativa. Também é um planeta que a gente relaciona ao sexo e também a disposição que eu tenho para ir flertar, conquistar, envolver, tá? Então a gente tem dois planetas relacionados à vida afetiva em elemento fogo que se encontram amanhã. Não vai só influenciar o dia de amanhã, mas vai influenciar em alguma medida todos os dias aí até pelo menos a sexta-feira, que é quando a Lua vai trocar de fase, tá? Então a gente vai ter esse arquétipo de fogo influenciando nossos relacionamentos. Eu vou falar coisas boas e ruins, tá? Pelo lado positivo, a gente tem toda uma disposição para ousar mais nos relacionamentos, para dar mais a cara a tapa, para flertar mais, para arriscar, sabe, apostar as minhas fichas na vida afetiva. Eu tenho mais desejos que passam a ser visíveis dentro de mim e eu tenho disposição para compartilhar esses desejos com o outro, tá bom? Então a gente tem uma recepção geral para que a gente expresse essa energia do fogo na área dos relacionamentos, tá bom? Pausa para falar agora uma outra coisa. Também vai ter um contraponto. Todo mundo gostou, todo mundo tá falando, Maraísa, estou pegando fogo. Mona mandou um que delícia. Érica mandou um leão com fogo, tá? Diane, nossa, que bom saber disso do bom relacionamento. Sim, é muito bom, né? É muito bom mesmo, tá? Então, essa questão da iniciativa, do desejo, pode ser até sexual, mas pode ser também o desejo de estar junto, de arriscar mais com o outro, de se entregar mais com essa intensidade leonina, tá? A gente tem essa disposição aqui. Agora, precisa ter muita atenção, porque assim, a gente sabe que a gente pode ir com muita sede ao pote, tá? Porque é um encontro intenso, tá? Vênus, a deusa do amor, e Marte, o deus da guerra, não é isso? Então, são encontros intensos, magnéticos, eletrizantes, vamos colocar assim, mas por outro lado, pode gerar um excesso de expectativa, tá bom? Pode acontecer de eu ficar muito impulsivo nos meus relacionamentos. Eu tenho iniciativa, mas eu acabo também não respeitando muito o limite do outro, o espaço do outro, tá? E também pode acontecer, como os dois estão em Leão, da gente agir muito para ser visto, tá? Eu ajo muito para ser visto nos meus relacionamentos, eu terceirizo o meu reconhecimento, ao invés de eu me reconhecer, eu espero que o outro me reconheça, a gente cai numas questões aí de expectativa elevada, idealismo, tá? Precisa trabalhar o ego, tá? Então, eu acho que esse é o contraponto, o ponto mais negativo, vamos colocar assim. Ainda é uma semana, né, gente? Na semana que vem, quando que vai ser isso? Vênus ainda vai passar por mais um aspecto um pouquinho difícil, que é uma oposição de Júpiter. Mas não é agora, depois que ela entrar em Virgem, tá? Então a gente tem essa condição para relacionamentos essa semana. Agora, vamos responder a pergunta da Mona, que ficou 8 anos se relacionando e agora vai ter o primeiro encontro amanhã. Olha, Mona, independente da Vênus em Escorpião, Vênus em Sagitário, olha, são duas Vênus intensas, são duas Vênus que provavelmente se entregam bastante, tá? Nem tô falando muito da ressonância entre elas, mas tô falando que as duas buscam essa intensidade e essa entrega, tá bom? Então, pelo lado positivo, a gente vai ter toda essa energia para atuar através do fogo nos relacionamentos. Tá? Pelo outro lado, atenção para não agir com impulsividade, com muita sede ao pote, colocar todas as suas expectativas naquela pessoa, né? Vai ter que ter uma atençãozinha com isso, tá? Mas é um céu que acaba sendo romântico e intenso, tá? Através dessa energia do fogo aí.
Beleza? Zezé mandou um socorro. Gente, eu vou explicar. A Zezé, ela é aquariana. Igual eu. Então, ela vê uma coisa assim muito explosiva, ela fala, pai amado, socorro, para. Tá? Mas tá tudo certo, né, Zezé? Gente, que mais? Mona, me segurando pra não agarrar assim que vê. Eu acho que o problema não é você agarrar, tá? Eu acho que vai ter essa abertura pra agarrar. Cuidado com a pandemia, tá? Mas se forem só os dois, acho que não tem problema. Mas de qualquer maneira, eu acho que vocês vão agarrar, tá? Só cuidado com esse negócio da expectativa elevada, o depois, né, do encontro, esse tipo de coisa, beleza? Então acho que é isso. Agora, gente, eu quero, antes de eu abrir pra... Alguém me perguntou como estará a semana para escorpianos. Fizeram umas outras perguntas aí, mas vamos avançar um pouco só para eu falar uma outra coisa. Eu quero passar uma diretriz bem rapidinha do trânsito da Lua, tá? Para vocês orientarem um pouco o dia de vocês de acordo com esse trânsito, tá bom? Então, olha só, na terça, gente, hoje, segunda-feira, a Lua tá em Leão. Mas ela ficou fora de curso ao longo de todo o dia, tá? Então a gente pode ter tido um dia, não é negativo não, né? Mas é um pouco mais confuso, um pouco mais disperso, a gente já tá num ciclo canceriano em que a gente fica mais sensível, tá? Então pode ter sido um dia um pouco mais disperso, apesar dessa abertura pro diálogo que a gente teve hoje e a gente vai ter ao longo de toda a semana, tá bom? Amanhã, 5:30 da manhã, a Lua vai entrar já em Virgem, tá? E na terça, na quarta e até amanhã de quinta, tá? Até 11h31 da quinta-feira, ela vai continuar em Virgem. Então, terça, quarta e quinta de manhã são dias preferencialmente para a gente voltar a nossa atenção para coisas que a gente tem que organizar na nossa vida, tá? Organizar, se sentir mais prático, mais produtivo, construir uma rotina um pouco mais enxuta, mais limpa, sabe? De coisas que você tem que fazer. Então a gente sabe que a lua em Virgem é uma lua em que a gente se sente mais voltado para essa praticidade e produtividade. Então, o ideal é que a gente escolha ter ações mais voltadas para organização, para faxina, né? Até para o planejamento em algum nível na terça, quarta e quinta de manhã, tá bom? Na quinta de manhã ela já vai estar fora de curso, tá? Mas tudo bem. Aí na quinta-feira, a partir das 11h31, na quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã, na sexta, ao longo de todo o dia, e na manhã do sábado, a Lua vai estar em Libra, tá? Então, quinta a partir das 11h30, sexta e manhã do sábado é uma Lua mais voltada para estar bem acompanhado, fortalecer parcerias que fazem sentido nas nossas vidas, né? Buscar ser gentil e harmônico e equilibrado na relação com as pessoas, porque vai ser importante a gente criar diálogo com as pessoas, se sentir bem acompanhado, sentir que a gente não tá sozinho, tá bom? São dias favoráveis, então, pra gente prestar atenção na maneira como a gente se relaciona e reequilibrar uma balança, né? Não pendendo nem muito pra lá, nem muito pra cá, tá? Buscando essa diplomacia e esse equilíbrio neutro, tá? Que é o que pede ali o signo de Libra. No sábado, a partir das 3h38 da tarde, no domingo e na segunda até o fim da tarde, aí é uma lua em Escorpião, tá bom? Então, no sábado, a partir das 3h40 ali da tarde, domingo o dia inteiro e a segunda até o fim da tarde, são momentos em que a gente pode ter uma intensidade maior nas coisas que a gente sente. A lua em Escorpião muitas vezes faz com que a gente fique muito mais intenso nas atividades com as quais a gente se envolve. Por um lado positivo, a gente também repara sombras nossas, coisas que a gente precisa se libertar para ter uma alma mais leve, uma energia mais leve, tá? Pelo outro lado, é uma lua mais intensa, então a gente pode recair em alguns excessos, tá bom? Emocionais, por exemplo, beleza? Mas isso daí é só para pontuar para vocês, para que vocês tenham um planejamento de semana mais tranquilo, tá? E na segunda noite a gente já vai estar juntos de novo, que vai ser dia 19 de julho, e vai ser uma lua, já vai ser em Sagitário, tá? Vai ser outra lua ali, tá bom? Agora eu vou ver o que vocês estão falando. Sérgio, não sei da lua, mas minha namorada vai ver estrelas. Sérgio tá aproveitando ali o encontro entre Vênus e Marte, pessoal. Tá?
Pri Cândido falou que o dia foi exatamente assim, que bom tá alinhada. Zezé Gratidão falou que a minha leitura é certeira, obrigada. Giza, deixa essa pergunta na caixa. Agora eu vou pra caixa de pergunta, tá, gente? Que é o que eu faço no fim dos meus temas, tá bom? Ah, Ana Carvalho, Vênus vai até quando? Ela quer saber, Vênus vai até quando o quê? Em Leão? É o que você quer saber? Ou esse encontro de Vênus com Marte, tá? Ela tá acabando já em Leão, tá? Porque ela vai entrar em Virgem já no dia 21 de julho. Então, vai ser outra abordagem que a gente vai ter nas nossas relações, coletivamente falando, a partir do dia 21 de julho, tá? Esse encontro com Marte é mais essa semana mesmo, beleza? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Agora vocês deixem o que vocês estão falando na caixa de perguntas, tá bom? Beleza? É o ponto de interrogação aqui do lado, que eu vou começar por ele. Diane falou, sou Capricórnio, ex-Aquário. Acho que tô muito na expectativa, não vai ser bom. Na verdade vai depender muito de cada caso. Da fase de vida, da sinastria dos mapas, mas independente disso, é bom ter um olho no peixe e outro no gato, tá? Porque a gente tem muita vontade de se relacionar essa semana, mas a gente pode recair nos excessos, tá bom? Então vamos pra caixa. Ah, uma pergunta que eu ganhei aqui. Gente, olha o Instagram que ele faz comigo. Fala se não é pra ficar muito puto. Cadê o nome dessa pessoa? Como estará a semana para escorpianos? Cadê o nome Instagram dessa pessoa? Sumiu, né? Vocês estão vendo o nome dela? Para mim não tá aparecendo. Por essas e outras que a live estará salva no YouTube. Gente, essa live não vai ficar salva no Instagram. Ela vai ficar salva no YouTube, canal Astropédia by Bia Nogueira. No máximo amanhã já vai estar no canal, mas eu tô achando que hoje mesmo eu já vou conseguir colocar, ok? Então, como vai estar a semana para escorpianos? Ela perguntou assim, eu acho importante você pontuar alguma... Cibele, é você. Ótimo, Cibele, legal, que bom que você apareceu. Como estará a semana para escorpianos? Queria pontuar que é importante você saber o seu ascendente, tá? Para você se orientar pelo trânsito diário dos planetas. Primeiro é importante você saber o seu ascendente. Segundamente, isso daí não vai substituir uma análise do seu mapa, da sua fase de vida e assim por diante, tá bom? Porém, o que dá pra gente falar para escorpianos é que no ciclo canceriano, pessoas que têm marcas fortes do signo de escorpião podem ter um reestabelecimento da fé em alguma coisa. Tá? A gente imagina que é um ciclo importante para escorpianos se realinharem à espiritualidade, tá? Voltarem a atenção deles a coisas que dão propósito para a vida deles, tá bom? Então a gente tem essa vertente mais espiritual, até uma renovação de esperança no futuro, a gente até tem isso, tá? Emocionalmente falando, pode ser essa renovação de esperanças, vamos colocar de uma maneira geral. A gente também pode ter dentro desse ciclo ainda, com Vênus e Marte em Leão, para pessoas que têm marcas fortes de escorpião no mapa, alguns desafios profissionais, tá? Que vêm com oportunidade, mas que demanda muito. Então pode dar sobrecarga no trabalho, muita atividade no trabalho, por exemplo, ou relacionadas às atividades profissionais. Tá? Então tem que se empenhar bastante, mas tomar atenção com estresse, sobrecarga, acúmulo e assim por diante. Tá bom? Mas no geral o ciclo canceriano para escorpianos tende a trazer algum nível a renovação aí dessa fé. Beleza? Vamos para a caixa de perguntas, meus amados. Vamos para a caixa. A interrogação aí, tá? Interrogação. Vamos ver. Agora ela perguntou. Eu me perdi aqui. Peraí. Vamos ver. Cibele falou, grata, vem de encontro com o momento. Eu agradeço você, viu? Obrigada. Lulugna Souza. Vai rolar reconciliação de amizade entre eu e a minha amiga? Bom, vamos lá. Eu queria falar uma coisa, gente, que isso vai depender muito do mapa astral seu, tá? Se você tá com esse campo de amizades fluindo com uma maior naturalidade ou com uma maior tensão e enrijecimento, por exemplo,
tá? Independente do seu mapa astral individual, eu quero pontuar que a gente tá num ciclo em que expressar os nossos sentimentos é muito importante e que a gente tem uma chance geral, coletiva, de cura que se estabelece através do diálogo. Tá bom? Então, independente do seu mapa astral, do mapa astral dela, por exemplo, a gente tem um momento que no coletivo se abre uma chance de curar coisas a partir do momento que a gente fala o que a gente sente e pede ajuda, tá? Ou enfim, trabalha com mais honestidade aquilo que a gente tá sentindo com as pessoas, tá bom? Então existe uma chance grande de funcionar, ou no mínimo da pessoa te ouvir, de vocês elaborarem coisas em conjunto, tá? Uma falar, a outra ouvir, depois a outra fala, essa escuta, tá? Existe uma receptividade coletiva para isso. Não significa que vocês vão se reconciliar, vai depender muito do mapa astral de cada um. Tem que passar num atendimento, tem que fazer um tarô, outras coisas, tá? Mas existe essa abertura coletiva para isso, beleza? Lulu Guina Souza falou que entendeu, ok. Então, eu tô avançando aqui na caixa de pergunta. Rado Agabe, você faz atendimento online? Onde posso fazer curso de astrologia? Sim, eu faço atendimento online, eu faço atendimento pelo Zoom, tá? Isso daí aumentei muito pela pandemia, quando começou a pandemia, e tá pegando fogo realmente os atendimentos pelo Zoom. Acho que as pessoas também estão preferindo se preservar, né? E faz todo sentido do mundo nessa fase que a gente tá. Então, essa é uma pergunta. Se você tem interesse em fazer um atendimento, você me manda uma DM depois que a gente finalizar aqui a live, ou você clicar no link da minha bio, tá? Que você é encaminhada lá pro WhatsApp. Agora, onde posso fazer curso de astrologia? Eu ainda não abri o meu curso, tá? É um projeto para o segundo semestre, vamos ver se dá certo, porque nesse semestre eu fiz curso de tarô, que aliás está em andamento. O de astrologia eu pretendo abrir no próximo semestre. Mas independente disso, existem escolas muito boas que também dão curso de astrologia, uma formação em astrologia. Tá bom? A Gaia, uma escola de São Paulo, a gente tem a Regulus, que também é em São Paulo, tem a Astro Brasil, tem um monte de escola aí, tá? Que oferecem bons cursos de astrologia, formam astrólogos, tá? É um curso longo de 3 anos para você ser formado astrólogo, tá? Mas é uma carreira maravilhosa e feliz. Tá bom? Cláudia, a Celine está mandando beijos pra Bia. Celine, gente, a Celine, ela é minha sobrinha. Muitos beijos, Celine. Tá me vendo online aqui? Muitos, muitos beijos, Celine, tá? Bom, então essa foi a pergunta que eu tinha agora. Próxima, vamos ver. Gente, pera. Giza Antos. Como vai estar a semana para os taurinos no amor? Gente, olha, novamente vai depender muito do mapa astral individual de cada um, tá bom? Vai depender muito de como você está lidando com a área de relacionamento agora na sua vida, mas independente disso, dá pra gente falar alguma coisa ali. Olha, taurinos, né, nesse ciclo canceriano, eles acabam tendo uma oportunidade de se abrir mais à troca com as pessoas, tá? É como se eles tivessem uma integração melhor ao meio. Parece que a mente fica mais acelerada e funciona mais. Então tem uma disposição para conversar, um ímpeto para trocar, para ouvir, para aprender, tá? Não interfere diretamente na área de relacionamento, mas indiretamente pode ser uma boa oportunidade, tá? Porque a gente acaba, como eu tô mais aberto para aprender com tudo ao meu redor, eu também crio essa habilidade para aprender com quem me cerca, com quem eu me relaciono. Então eu falo mais, divido mais com as pessoas, preciso me sentir integrado, preciso sentir que eu tô trocando informações, tá? Então, para taurinos no amor, essa pode ser uma semana, não só uma semana, mas um ciclo positivo, tá bom? Lembrando que taurinos também tem alguma questão ali de ansiedade para trabalhar nesse ciclo, tá? Mas enfim, isso daí não vai interferir diretamente no amor, tá? Vai interferir em outras coisas, beleza? Mas a gente tem o amor nessas condições aí para taurinos, tá bom? Próxima pergunta. Senhorita Mirley,
É isso? Sou leonina com ascendente em aquário. Não, mentira. Sou leonina com ascendente em Sagitário e lua em aquário. Meio do céu em leão. Ah, tá bom. Ascendente em Sagitário. Meio do céu também abriu em leão. Tá, casa 9 também abre em leão? Bom, beleza. Questão. Se você tem ascendente em Sagitário, tá? A gente tem um ciclo, né? Na verdade, o ciclo canceriano acaba sendo um ciclo em que tem alguma transformação para ser feita, tá? Alguma faxina emocional, alguma coisa que eu tô tendo a oportunidade, também sentindo a necessidade de deixar para trás, tá? Pessoas que têm marcas fortes de Sagitário, ascendente em Sagitário, por exemplo, a gente tem dentro desse ciclo canceriano uma necessidade de se transformar, deixar padrões meus anteriores para trás e me abrir para novos padrões, novas maneiras de lidar com as coisas. Quanto mais apegado eu fico, né, pessoas que têm marca em Sagitário, não é um signo apegado por natureza, tá? Mas depende do mapa astral de cada um. Quanto mais apegado eu sou, mais são difíceis essas transformações de acontecer dentro de mim, mas é um ciclo que pede por transformação. Então o ideal é eu me abrir a mudanças, me abrir a transformações, tá? E buscar por atividades terapêuticas, autoconhecimento, enfim, coisas que façam você se entender melhor, tá bom? É o que eu tenho pra te falar. Vamos avançar. Iraci. Gente, o meu Windows. O que aconteceu aqui? Bom. Iraci 1453. Sou de peixes com ascendente escorpião. Então, você, na verdade, eu vi que você é pisciana. Ai, gente, você tem água, tanto no ascendente quanto no sol, tá? O ciclo canceriano deve ser um pouco mais leve para você. Não tô falando que é leve necessariamente, tá? Mas é um ciclo em que quando a pessoa tem várias marcas de água, ou ela tem sol em peixes, tem ascendente em escorpião, câncer também é um signo de água, tem a oportunidade de enxergar algumas coisas na vida com um olhar um pouco mais leve. Pode ser que esteja se expressando com mais liberdade, pode ser que esteja se reprimindo menos, pode ser que esteja mais espontânea um pouco, o que eu tô sentindo eu vou falar, o que eu tô com desejo eu vou fazer. Então acaba às vezes tendo um ciclo mais leve, tá? Tendo um ascendente escorpião, vai depender do mapa astral de cada um, tá? Mas tendo um ascendente escorpião, você já sabe também que esse ciclo canceriano traz uma oportunidade de renovar a fé em alguma coisa, a espiritualidade, a minha filosofia de vida, me realinhar com alguma coisa que eu acredito, tá? Que faz total sentido, acredito, para quem tem marcas fortes de escorpião nesse ciclo, tá bom? Então, senhorita Mirley, faço terapia há 2 anos, realmente preciso me curar, fazer uma limpeza interior, me desculpar, me perdoar. É isso, tá? Então você tem, não é você que tem a marca forte ali de Sagitário? Então você acaba tendo essa oportunidade nesse ciclo, tá? Quanto mais aberto e flexível, mais fácil essa transformação. Quanto mais apegado, mais enrijecido, mais julgador, mais difícil, tá? Próximo. Já respondi a Damona, já respondi a Iraci. Su Cavalcante já vejo. Deixa eu ver uma aqui que ficou pra trás. Gente. Pronto. Tá, Paiva, fez uma boa pergunta. Pra já quem fez o mapa astral, como podemos consultá-lo no dia a dia para nos auxiliar? Olha, eu vou dar um exemplo para você, tá? O ideal é que você passe numa consulta astrológica uma vez por ano, tá bom? Porque assim você fica conhecendo o seu mapa astral e também tanto a sua revolução solar daquele ano, como as previsões integradas daquele ano pro seu mapa, tá bom? Então o ideal é você passar uma vez por ano no astrólogo da sua confiança. Isso é a primeira coisa. Agora, para quem já fez o mapa astral, como podemos consultá-lo no dia a dia para nos auxiliar? Você tem que se informar dos movimentos astrológicos. Por exemplo, aqui hoje você está descobrindo que Vênus e Marte estão em Leão, certo? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o seu mapa astral e fuçar no seu mapa qual casa astrológica que você tem em Leão.
tá? E se você tem algum planeta lá dentro. Isso é o básico do básico do básico do básico, tá? Muito básico mesmo. Mas às vezes ajuda pra você se alinhar no dia a dia com o seu mapa. Então, o que você faz? Você já sabe que você tá sofrendo uma influência de Vênus e de Marte naquela casa astrológica que você tem o signo de Leão. Então, assim, você vai percebendo como esses movimentos diários te influenciam, tá? Você sempre, né? Se você não é astrólogo, você vai ter que pegar o seu mapa e analisar ele por casa. Onde que eu tenho a casa que está a Lua agora? Então, a Lua tá dando uma pequena ativada naquela casa. Tá? O Marte tá deixando aquela área da minha vida muito mais agitada, acelerada, com desejo por desafio, mais estressante também poderia ser. Vai depender de onde que estão esses planetas no céu do momento, vai depender se você tem alguma coisa naquela região do seu mapa referente àquele signo, tá? Mas você acompanhar, tira dúvida, faz pergunta aqui, tá? Que a gente vai a gente vai sanando as dúvidas, tá bom? Mas o ideal é você passar numa consulta astrológica uma vez por ano, tá bom? Então, acredito que seja isso. Vamos ver se tem mais. Puxa vida. Sui Cavalcante. Ai, cortou a pergunta dela. Bia, boa noite. Tá sempre aqui. Ele Gêmeos, eu Sagitário. Ele me deu uma sumida no fim, resolvi sumir também. Estamos 3 meses tentando nos acertar. Minha dúvida é se devo falar de novo sobre essa postura dele ou saio fora logo. Já é a segunda vez que isso acontece e eu sinalizei. Olha, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Vai ficar um pouco genérica a minha resposta. Porque o ideal era a gente entender se você tá numa fase de vida aberta para se relacionar, se os mapas, existe uma ressonância entre eles, por exemplo, fazendo uma sinastria, ou se você tá nessa fase de construir relacionamentos ou não, tá? Mas, independente disso, o que eu deveria te falar, você não deve reprimir essa semana coisas que você sente e tem vontade de fazer, tá? O que eu acho é o que eu te indicaria para fazer. Não reprima o que você tá com vontade de fazer. Também não deixe de se valorizar e entender que você merece coisas boas, que se não for esse daí, ó, paciência, próximo, tá? Você merece coisas boas, de se cuidar. A gente tem uma Vênus em Leão, Marte em Leão. Eu devo agir bem individualmente para construir relações boas, tá bom? Então essa independência, essa individualidade devem ser respeitadas numa semana como essa também, tá? Mas eu também falo, olha, não se reprima, tá? Se você quer falar, se você sente que seu coração tá pesado, se você precisa comunicar o que você tá sentindo, vai em frente, tá? Mas eu não iria com muita sede ao pote, porque geralmente quando dá errado mais de uma vez, a gente já tem que ter um olho no peixe e outro no gato, né não? Tá? É o que eu acho pessoalmente, tá bom? Então isso daí que eu tenho pra te falar. Sou capricorniana com ascendente em Sagitário e Lua em Sagitário. Então, você vai se orientar. Querida, posicionamento é importante. Então, sim, tá? Lima Jéssica perguntou, sou capricorniana com ascendente Sagitário e Lua em Sagitário. Então, você vai se orientar bastante, tá? Pelo seu ascendente para pegar essa diretriz que eu tô passando pro ciclo canceriano, para pessoas que têm ascendente em Sagitário ou marcas fortes em Sagitário, tá? Pode ser que tenha alguma transformação em vigor, algum desapego para ser feito, deixar coisas do passado no passado, abrir mão de posturas e comportamentos antigos, tá bom? Então vai ter que, de preferência, se expressar com mais desapego, né? E se perdoar, sabe? Deixar coisas para trás, sabe? Se faxinar emocionalmente, né? Tentar agir através desse desapego, tá bom? Su Cavalcante, beijo grande pra você. Gratidão pela presença sempre. Eliene concorda, é assim que se sente também, fico feliz. Gente, tá bom? Olha, eu fiquei aqui 1 hora. Não vou responder mais uma, vamos ver aqui. Como vocês conseguem curtir? Vocês conseguem curtir o que tá na minha caixa de perguntas? Meu Marte em Leão, Escorpião, ascendente Áries e Lua em Leão. Hoje estou explosiva. Conselho. Verônica, amada. Marte em Leão, Escorpião, ascendente em Áries, Lua em Leão, está explosiva? Você tá querendo o quê? Não, fala sério. Fala sério, Verônica.
Claro que tá explosiva. Olha, faça exercícios físicos leves, tá? Despende bastante energia no corpo. Quando você fica muito puta com alguma coisa, você tenta se posicionar antes de você explodir, tá? Fala na hora que te incomoda e não deixa acumular. Tá? Escolha a direção que você vai tomar naquele diálogo, tá bom? Se você ficar acumulando muito, você vai explodir mesmo. E faça exercícios físicos leves e entenda que as pessoas podem não estar no seu ritmo, tá bom? É isso que eu tenho pra te falar. Ela tem Marte em Leão, gente. Fala sério, Marte ativando Marte, tá bom? Vocês conseguem ver, agora eu entendi, vocês conseguem ver as perguntas na caixa. Diane, BRT, como será Capricórnio? Tadinho de quem tá próximo, né, Verônica? Diane, BRT, como será para Capricórnio no amor? Ascendente em Áries e Lua em Escorpião. Vamos olhar, então, com carinho para esse ascendente? Então, gente, olha, pessoas que têm marcas fortes de Áries, principalmente um ascendente em Áries, são pessoas que estão muito intensas, tá? A gente tem essa agitação, um despertar de vontades, de desejos, eu começo a querer as coisas, eu sinto necessidade de me expressar, de falar o que eu penso, de falar o que eu sinto, vai interferir na área de relacionamentos, tá? Para quem tem ascendente em Áries também. E, por um lado, toda uma capacidade de ousar nas relações, né? Flertar com mais abertura, com mais liberdade, mostrar iniciativa. Inclusive essa semana, tá? Com risco de ser impulsivo, tá? Com risco de não pensar no que tá fazendo. Eventualmente se estressar nesses relacionamentos se não ponderar aí o caminho da escolha que vai fazer. Tá bom? É isso que eu tenho pra falar. Gente, então, é isso. Tá bom? Eu vou encerrar porque eu já passei de 1 hora aqui. Quero agradecer de coração a presença de vocês. Falar que essa live vai ficar salva no canal do YouTube. É Astropédia by Bia Nogueira. Vocês conseguem assistir de novo através do YouTube. Tá bom? Assim que eu tiver subido a live lá, eu venho avisar vocês aqui. Tá bom? E segunda-feira que vem nós estamos juntos de novo, tá? Toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu tô aqui com vocês. Beleza? Então, um beijo grande pra vocês. Boa semana.